Por que existem tantos tipos de organizações? Bom, esse questionamento foi levantado por Michael Hannan e John Freeman no artigo The Population Ecology of Organizations de 1977, e ele é base para a lógica da ecologia organizacional. Essa pergunta ela é eco de um texto publicado na revista American Naturalist, que é Por que existem tantos tipos de animais? Foi a partir então de 1977, com esse questionamento, que a ecologia organizacional levantou um debate intenso, garantindo lugar de relevo na teoria organizacional contemporânea. A visão ecológica adota uma posição darwiniana, rejeitando os princípios estabelecidos na maioria das abordagens anteriores, que se apoiam na possibilidade de a mudança ocorrer sempre que for necessária. As organizações mais ajustadas sobrevivem e as menos ajustadas são rejeitadas. Esse mecanismo de evolução por seleção cria uma enorme diversidade organizacional e ajuda a explicar a existência de diferentes configurações organizacionais em diferentes épocas. A racionalidade organizacional dilui-se na racionalidade populacional. Então, uma organização tende a assemelhar-se a outra organização que enfrenta o mesmo conjunto de condições ambientais. Diferentemente das outras teorias, a ecologia organizacional muda o foco da organização em si e passa a focar na população organizacional. Ou seja, quem é essa população organizacional? O grupo de empresas sensíveis às mesmas oportunidades e ameaças ambientais. Bom, a teoria das organizações só inicia a discussão sobre ambiente a partir dos anos 60. Até então, a organização era observada do enfoque das suas relações intra-organizacionais. Contudo, a intensificação da complexidade nas relações sociais e econômicas levou à percepção mais forte da crescente influência do ambiente dentro da organização. Ao mesmo tempo, os modelos convencionais que estudam as organizações se tornaram insuficientes, porque eles desconsideravam a crescente interdependência organizacional. Assim, a organização começa a ser considerada um sistema aberto, com trocas e relações com o ambiente externo, seguindo um modelo de comportamento biológico. Bem, falando um pouquinho de definição, a ecologia organizacional, ela explica como as condições econômicas, sociais e políticas, elas afetam a abundância e a diversidade das organizações. Ela leva em conta basicamente a sua composição ao longo do tempo. E nessa área a gente tem 3 observações que a gente se baseia. A primeira delas é a diversidade das organizações. A segunda é a dificuldade das organizações em basicamente se dividir e executar mudanças rápidas o suficiente para atender às demandas de ambientes incertos e que estão sempre em constante mudança. E por fim, a terceira observação é basicamente o surgimento e o desaparecimento das organizações. As organizações sempre desaparecem e surgem continuamente. E a sobrevivência está diferenciada, ela é explicada na relação firma versus ambiente. Elas nascem e morrem em função, basicamente, da sua capacidade de adaptação ao ambiente em que elas atuam. E como os recursos disponíveis eles estão limitados, enquanto o crescimento da população é ilimitado, isso gera um certo tipo de competitividade. E diante a isso, a teoria ela busca fazer explicações para os casos de sucesso e fracasso, como também a criação e a morte das empresas. Mudanças nas populações organizacionais refletem na execução de 4 processos básicos, de variações, seleção, retenção e competição. As variações são resultados de comportamento humano. Qualquer tipo de mudança, intencional ou não, é uma variação. Os indivíduos produzem variações continuamente na tentativa de ajustarem seus comportamentos aos outros dentro da organização e das relações da organização dentro do ambiente. Variações na organização providenciam a matéria-prima para o processo de seleção. Algumas variações são mais vantajosas para algumas organizações do que para as outras, quando se trata, por exemplo, de adquirir recursos no ambiente competitivo, e então são selecionadas positivamente pelos gerentes dentro das organizações.
Quando a variação de sucesso são conhecidas, os indivíduos podem tentar copiá-las ou implementá-las na sua própria organização. Ou eles podem tentar prever, antecipar, planejar e implementar políticas no contexto explorado. Na medida que a variação de sucesso é percebida, ela é selecionada pela organização, retida em seus processos, sendo inevitável que mais de uma organização possua a mesma variação e desenvolva semelhança em seus processos, o que certamente vai contribuir para a competição. Sendo assim, pode-se prever um determinado formato organizacional que domine a população até o ponto que alguma mudança no ambiente favoreça a dominação de outras formas. Mas quando variações de sucesso são desconhecidas, por exemplo, quando o comportamento dos consumidores e competidores é imprevisível, a probabilidade de escolher a variação correta e implementá-la é muito baixa. Até quando as variações efetivas são identificáveis, a ambiguidade nas causas do sucesso podem frustrar um pouco as tentativas de implementar e de imitar. Sob essas circunstâncias, as variações elas podem ser vistas como tentativas experimentais, onde algumas são planejadas ou acidentais e outras são de sucesso ou de fracasso. Essa característica é responsável pelo processo de surgimento e desaparecimento das organizações. Sendo ou não conhecidas, com o tempo, as variações de sucesso são retidas, ao passo que as organizações que sobrevivem passam a ser caracterizadas por elas. Se as chances de sobrevivência são baixas para organizações com uma variante particular, isso não significa que as organizações estão destinadas a falhar. Isso significa que a capacidade dos indivíduos de mudar as organizações de forma bem-sucedida é de grande importância. As abordagens ecológicas, então, elas não removem a responsabilidade ou a influência do indivíduo sobre o sucesso e a sobrevivência da organização, porque os indivíduos são, sim, importantes. Então, num mundo de grande incerteza, esforços adaptativos acabam sendo essencialmente aleatórios com respeito a valor futuro, que é o que Renan e Freeman afirmam nos seus estudos. Bom, a maioria das teorias afirmam que as mudanças estratégicas acontecem frequentemente, ou seja, elas acontecem de maneira flexível. A estratégia empresarial sempre está de acordo com o ambiente estrutural. Uma vez que o ambiente muda, a empresa consegue mudar a sua estratégia com o tempo. Só que acontece, por se notar uma série de fracassos nessa tentativa de mudança organizacional, a gente quer trazer aqui o que os estudos baseados em ecologia organizacional vão dizer sobre a mudança estratégica, focando no quê? Nas mudanças ambientais que provocam as mudanças estratégicas e não o contrário, já que todas essas teorias que são mais evidentes se pautam no elevado grau de possibilidade de uma empresa conseguir mudar a sua estratégia a qualquer momento. Bom, a estratégia ela é a competência central da empresa. E um dos princípios da teoria ecológica afirma que, por pressões internas que a empresa passa e pressões externas, há um empecilho de se conseguir fazer mudanças bruscas nessa estratégia. E isso é baseado na teoria da inércia estrutural, que é um dos princípios da teoria ecológica. Uma vez que é estabelecida a estratégia da empresa, os líderes da organização não querem se desviar dessa estratégia. E não importa o quão acentuada for uma mudança no ambiente, as mudanças dentro da empresa só serão refletidas sob o reconhecimento daquele líder, se aquele líder passar essa mudança no ambiente na empresa. E por isso, essa tamanha dificuldade que é justificada pela inércia estrutural. Um dos fatores que a inércia estrutural traz que qualquer mudança relacionada a competências centrais é uma coisa extremamente difícil e a estratégia é uma das competências centrais da empresa. Mesmo que os executivos consigam e possam fazer uma mudança na estratégia em alguns momentos,
ou até manter uma adaptabilidade ao ambiente, a mudança de estratégia ainda assim acontece de uma forma mais lenta do que uma mudança no ambiente. E por isso que essas mudanças estão tão propensas ao fracasso, por ocorrer de uma forma mais lenta, ou seja, uma empresa pode até conseguir responder a uma mudança ambiental, mas essa resposta acontece de forma mais lenta do que o ambiente muda constantemente. E por isso que é tão propenso ao fracasso. E por fracasso, a gente diz fracasso da mudança estratégica, não necessariamente que a empresa vai falir ou vai ser comprada e tudo mais. Outro fator que se pauta a inércia estrutural é o tamanho e a idade da empresa. Alguns pesquisadores dizem que empresas maiores e mais antigas sofrem mais por suas restrições internas, por sua longa data de existência, para conseguir fazer algum tipo de mudança estrutural e se adaptar ao ambiente. Enquanto que outra linha desse estudo também, dentro da ecologia, já diz o contrário, diz que empresas mais inertes, que empresas com maior tamanho e maior idade são mais inertes. E elas, por já estarem lapidadas e já terem passado por tantas mudanças ambientais, tendem a ter menor fracasso quando fazem essas mudanças. E isso é dito como o pressuposto da flexibilização da idade. Essas organizações que são mais inertes têm níveis mais elevados de reprodutibilidade e conseguem repetir essas boas práticas e se enraizar naquele ambiente. Então, por essa linha, a inércia é vista como um mecanismo facilitador da sobrevivência, o que contraria a ideia de que empresas mais novas e mais flexíveis tendem a ter fracassos menores em mudanças estratégicas para se adaptar ao ambiente. Outro fator da inércia é a questão da densidade dentro da população organizacional. Em áreas de alta densidade, é mais difícil empresas desenvolverem novos produtos e novos serviços, ao mesmo tempo que em áreas de baixas densidades, aquelas organizações já conseguem mais ter ações que se ajustem, que ajustem a sua estratégia àquele ambiente, quando não há tantas organizações do mesmo tipo. E esses são alguns fatores que justificam a inércia estrutural, que é um dos grandes princípios da teoria da ecologia organizacional. Então, para sintetizar essa questão da mudança estratégica, vale dizer que cada nicho possui as suas especificidades. Então, não tem uma melhor forma estrutural para dominar aquela situação, aquele nicho. Cada nicho vai ter uma aproximação estratégica mais adequada. Numa população, podem coexistir várias formas organizacionais e cada uma delas busca usar estratégias diferentes dos seus competidores. Só que é de se prever que um determinado formato organizacional vá dominar uma população até um ponto em que uma mudança no ambiente favoreça a dominação de outras formas que antes não estavam tão ajustadas àquele ambiente. As pesquisas que enfocam em mudança estratégica e mudança organizacional na ecologia organizacional questiona a probabilidade e efetividade de uma ação adaptativa da organização e do administrador, levantando dúvidas sobre a linearidade entre essas duas ações e variações, além de dar uma forte sustentação ao comportamento inercial das organizações. Para entender a natureza anti-management da teoria ecológica organizacional, primeiramente a gente tem que falar de outras teorias que também relacionam a organização ao ambiente externo e que vão totalmente contra a ideia da teoria ecológica, que são as teorias contingenciais. Sobre a perspectiva contingencial, a gente tem organizações superestimadas
Isso significa que eles acreditam que os gestores e a própria organização, ela define o seu próprio rumo. É por meio das ações deles e é por meio de decisões deles que eles vão definir o crescimento e o que a organização vai fazer para que ela continue no mercado. E ele subestima totalmente o ambiente, que significa que o ambiente externo, ele tem um pouco de influência sobre a organização, mas ele não tem nenhuma capacidade para ditar o rumo dela ou para fazer ela mudar algumas políticas para tentar se adaptar a ele. Voltando à natureza anti-management da teoria ecológica organizacional, Donaldson, que é um dos estudiosos que a gente usa como referência, ele aponta algumas coisas que vão provar essa constatação. Primeiro, que o ambiente ele assume um papel totalmente proativo e cabe aos gestores um papel secundário, passivo, de resistência e adaptação às mudanças que o ambiente externo vai gerar, diferente do que acreditava-se nas teorias contingenciais, em que eles tinham todo o poder de decisão independente de fatores externos. A segunda coisa é que, como a seleção das organizações que vão sobreviver ela é supra-organizacional, ela tem que estar o tempo inteiro passando por mudanças e adaptações para que ela fique inserida nesse cenário mundial. E por fim, ele afirma que como as populações elas mudam antes das organizações, cabe às organizações ficarem analisando o que está acontecendo no mundo e não existe um método que é pré-definido que vai garantir o crescimento ou o sucesso delas. Elas têm que ficar atentas e irem se adaptando para que elas consigam ter competitividade e continuar dentro do cenário mundial. A gente viu que a teoria ecológica organizacional ela tem sim um caráter anti-management. E justamente por isso o papel do gestor ele acaba sendo limitado dentro da organização. Hanna e Freeman eles acreditam que pelo menos 4 fatores acabam gerando essa limitação. O primeiro deles é a forma organizacional. Como que ela consegue limitar o papel do gestor? Acredita-se que, assim, dentro da organização, o indivíduo ele tem sim os seus pensamentos, ele tem as suas ações, só que para seguir um padrão que é estabelecido para a organização sobreviver, ele acaba ficando limitado. Então, o comportamento individual ele é constrangido pela forma organizacional. A escassez dos recursos ela é justamente o que acaba gerando a mudança dentro da organização. O tempo todo, os gestores eles precisam estar tentando lidar com essa escassez para que eles consigam permanecer dentro da empresa com um papel de importância. A competição inter e intra-organizacional é assim, dentro da própria empresa, para um gestor ele continuar dentro da função, ele precisa ter um bom gerenciamento. Então, ele precisa lidar com os problemas diretos e indiretos causados pelo ambiente externo. Então, assim, criar estratégias, criar ações políticas para que ele consiga ir moldando a organização e ter sucesso dele mesmo, para continuar tendo uma importância, e também para fazer a organização continuar crescendo e obtendo sucesso no cenário do mercado. E por fim, o gestor às vezes eles acabam se contentando com apenas escolhas satisfatórias e eles acabam tendo comportamentos talvez irracionais. E eles não podem deixar isso acontecer, porque senão cada vez mais eles vão sendo reduzidos dentro da organização. Então, percebe-se sim que o gestor está com um papel reduzido e que eles acabam sendo constrangidos pelo ambiente externo e têm que se adaptar para que eles consigam garantir a continuação do crescimento dentro do cargo e da organização. Agora a gente vai trazer algumas comparações com outras teorias que a gente achou em alguns estudos. Uma das comparações foi da teoria da agência com a teoria da ecologia organizacional. Não necessariamente sobre os pontos de cada uma, mas sobre a questão da pesquisa
do quão pesquisadas as duas são no Brasil. E sendo que o que se afirma que as duas são bem distintas, mas têm alguns pontos em comum que são: elas tiveram menor impacto no Brasil dentre as outras teorias funcionalistas que existem, apesar de terem muitos seguidores fora do país. E as duas questionam as posições centrais das teorias funcionalistas mais difundidas no Brasil, que são teorias da contingência e teorias neo-institucionais, e justamente conseguem expandir as possibilidades de pesquisa aqui no país. Outra comparação que foi feita foi sobre a teoria da escolha estratégica e a ecologia organizacional. A teoria da escolha estratégica sugere que o ambiente não impõe uma estrutura específica para as empresas e que a mudança da estrutura organizacional é possível a partir das ações dos administradores. Como consequência, essas ações variam de acordo com as percepções, os valores e os interesses desses administradores, que é um fator determinante para a sobrevivência da organização, a escolha que esses administradores fazem. O que a gente pode ver é que é completamente divergente do que a teoria da ecologia organizacional afirma, já que a teoria da ecologia afirma que o ambiente é responsável pela seleção das empresas que estão mais aptas para sobreviverem e que o administrador tem um papel meramente secundário, uma vez que as ações dele não vão influenciar as contingências da organização de maneira eficaz, colocando ele como um segundo plano dentro do ambiente que vai determinar as ações dele. Já, então, a teoria da ecologia afirma que estar de acordo com as características do ambiente é o ideal, enquanto a teoria da escolha estratégica já afirma o contrário, que o que determina estar ou não de acordo é a decisão do administrador. Analisando os estudos da teoria ecológica organizacional, deu para traçar um paralelo com o empreendedorismo sustentável, como escrito na tela. Vamos partir do pressuposto que o crescimento econômico do país está relacionado com o aumento de produção de bens de consumo. E esses bens de consumo, eles vão gerar resíduos que vão impactar negativamente no ambiente. E isso vai refletir? Bem, isso vai refletir numa nova tendência de mercado, que são as empresas verdes, o ecoempreendedorismo e tantos outros termos que vão traduzir a mesma coisa. As ações empreendedoras com motivações ambientais e sociais. Bem, falando um pouquinho da abordagem da empresa verde, ela gira em torno da premissa de que o sucesso ela não depende apenas dos produtos, serviços, estratégias, eficiência da produção, mas da relação homem com natureza. Bem, como isso? Vamos lá. As mudanças do meio, como a gente estuda na ecologia organizacional, elas impactam nas organizações. Por quê? Porque as organizações elas podem fracassar nessa tentativa de mudança porque elas são incapazes ou porque elas não conseguem mesmo. E a gente observa que essa existência entre um elo entre teoria e ecologia organizacional e esse empreendedorismo sustentável, ao considerar que um processo de mudança, ao considerar esse processo de mudança, porque as empresas menos adaptadas elas vão morrer. Enquanto as mais adaptadas, elas vão permanecer no mercado. Falando agora, juntando isso com o empreendedorismo sustentável, vamos falar assim, falando de uma situação real, em que as organizações que poluem e que elas não estão preocupadas com o meio ambiente, o meio social, elas vão fracassar a longo prazo, enquanto aquelas que estão preocupadas com o ambiente, como a gente pode ver no empreendedorismo sustentável, elas vão permanecer no ramo e vão conseguir sobreviver. Um exemplo que podemos analisar a ecologia organizacional na prática é o caso da Anheuser-Busch, contada no livro Destrando o Rei. No livro, ele conta a história dessa empresa e dos seus donos, a família Busch. E durante essa história, ele foca bastante como a empresa B, o ícone norte-americano, o orgulho nacional.
e uma das maiores cervejarias do mundo, ela não conseguiu sobreviver às pressões do mercado. Percebe-se nitidamente nesse caso que a família Bush ela não se adaptou ao novo ambiente mais agressivo e competidor. Eles tinham uma visão muito fechada e eles não queriam muito expandir as suas fábricas para outros países e etc. Assim. E, consequentemente, ela não conseguiu sobreviver ao mercado. E ela acabou sendo comprada por 52 bilhões de dólares por uma multinacional, a Embev. Além disso, com os estudos da ecologia organizacional, foi possível relacionar os casos de fusões e aquisições fracassadas ou não, e também esses spin-offs que a gente estudou na teoria organizacional. Com esse estudo, a gente percebeu que a ecologia organizacional é muito pouco explorado, visto que a maioria dos estudos se concentram em outras teorias organizacionais. Todavia, a gente achou um trabalho bem interessante, porque fala de uma teoria dentro da teoria organizacional.